Oi, meus queridos. Aulinha de hoje, programando com OpenGL. Essa aula era para ser bem longa, porque eu ia seguir todos esses slides aqui. Tem 50 slides, tem 58 slides. Eu não vou fazer isso, né? Porque a gente já está no final aqui do nosso curso e estamos bem atrasados. Então vamos direto para a programação. Então só apresentar aqui como é que vai ser, né? Então a gente vai fazer programas usando o OpenGL. O OpenGL é um conjunto de rotinas, né, de funções feitas para atuar diretamente no hardware gráfico, tá? É uma API, né? Então a gente chama isso de uma API. E nós vamos utilizar a linguagem C usando essa outra biblioteca aqui, Glut. Por que a gente vai usar essa biblioteca? Porque o OpenGL, né, ele foi feito para ser independente de qualquer sistema gráfico do sistema operacional que você está usando. Então ele é para ser independente, ele quer ser portável para todos os sistemas operacionais. Então tiraram essa parte de construção de janelas. Então ele depende do sistema de construção de janelas do sistema operacional onde vai ser instalado. Então ele não consegue criar janelinhas, né? E tudo é feito em cima de janelas. Todos os nossos desenhos, né, são dentro de uma janela. Como o OpenGL não tem, você teria que usar as funções ou do Windows ou do Linux relacionadas com a parte gráfica, com a parte de criação de janelas. E isso não é uma coisa fácil de usar. Então existem algumas bibliotecas, essa Glut é uma delas, né? Essa Glut ela já não é mais atualizada, então ela já há bastante tempo ela não é mais usada, né? O que é na verdade utilizado é um outro, deixa eu ver se eu escrevi o nome dele aqui, a FreeGlut, tá? Ela é igualzinha a Glut, só que agora tem um grupo um grupo dedicado a atualizar as funções dessa biblioteca, beleza? Tá? Glut vem de OpenGL, esse GL aqui vem de OpenGL, né? Kit de ferramentas utilitárias, né? Sei lá. Beleza? Então é um conjunto de funções que servem para quê? Servem não só para criar janelas, mas também para as interações com o usuário. Quer dizer, o usuário mexeu o mouse, o que vai acontecer no programinha? Né? O usuário apertou a tecla, o que vai acontecer? Então essa parte toda a gente utiliza as funções dessa FreeGlut. Tudo bom? Então, vamos lá. O programinha que eu vou usar, né, você usa o que você quiser. Eu gosto desse, o Geany, né, que ele é bem leve. É um editor, é uma IDE, né? É um editor de texto um pouquinho mais avançado, onde você pode compilar e linkar e executar aqui dentro desse ambiente, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um arquivo novo, ou novo com template. O novo com template tem essa opção aqui, ó, main C, né? A gente vai escrever um programa em C, então faz essa main C. Então já vem pronto aqui a main C. Eu vou tirar essa parte aqui que tem sei lá, que está escrito aí, nem quero saber. E essa parte aqui eu deixo porque pode ser que a gente vai utilizar. Beleza? Tá. Bom, para a gente conseguir usar o compilador e o linker diretamente aqui, bem como executar, né, a gente tem que fazer uns ajustes nas linhas de comando, né? Então a gente tem que ir lá na linha de comando, lá na parte de construir seria o build, né? Não sei como é que nos programas que vocês usam, como é que vocês estão acostumados
as palavras que vocês estão acostumados. Então, construir seria o build. O build é uma combinação da compilação com o linker. Tá? Então, aqui, ó, vamos ver aqui. Definir comandos de construção. Tá? Então, se você fosse lá na linha de comando, né, eu estou no Linux, né? Então, você está no Linux também. Vou considerar isso. Então, se lá na linha de comando do Linux, você aprendeu a compilar o teu programa, né? Criar o executável, digitando GCC, o nomezinho do arquivo de entrada e o nomezinho do arquivo de saída. Pô, ele vai lá, ele compilava, linkava, montava, fazia tudo e te dava o executável, né? Aqui a gente vai ter algumas chavinhas a mais para utilizar a GLUT. Então já tem algumas coisas que já estão prontas. Aqui, ó, o GCC, WALL, -O, porcentagem E, porcentagem F, isso aí já vem aqui no próprio programinha, né? Agora, a parte que a gente precisa incluir são essas aqui, ó. Tá? Provavelmente lá no ambiente que você vai usar, você também vai ter que colocar essas chavinhas. Então tem esse -L, minúsculo, GL maiúsculo, -L GLUT, tudo minúsculo, -L GLU, tudo maiúsculo, exceto L, e aqui no finalzinho tem esse -LM, tá? Esse LM aqui é das funções matemáticas, da biblioteca matemática do C, tá? É uma boa você já deixar aí, porque como esses processamentos gráficos normalmente têm alguma matemática envolvida, então você já deixa aí, né? Não vai fazer mal nenhum, mesmo que você não use, não vai ter problema, tá? Beleza? Tá. Bom, aí quando você instala o FreeGLUT, você vai aí na internet, né? Você vai procurar FreeGLUT e vai instalar no Linux ou no Windows, sei lá qual que você vai usar. E você tem que incluir o arquivo cabeçalho, né? Então, include. Aí você vai colocar GL, porque provavelmente ele vai criar uma pastinha, mesmo que você esteja no Windows, ele deve criar uma pastinha GL. E dentro dessa pastinha GL você tem que carregar o glut.h, tá? Aí dentro tem várias constantes que a gente sempre usa. Precisa ter esse troço aí, senão não vai funcionar. Beleza? Então é uma combinação desse include aqui, mais aqueles comandinhos lá, né? Mais aquelas chavinhas na linha de comando, e aí você consegue executar o teu programa, incluindo a glut e o OpenGL. Beleza? Eu vou tirar esse troço aqui, ó. Tá? Não vou colocar. Bom, vamos começar aqui primeiro pela main. Vou até dar um espacinho aqui, porque vai ter mais coisas antes. Então, vou dar aqui. A main, obrigatoriamente, você tem que colocar desse jeito aqui. Porque a glut utiliza, mesmo que você não coloque argumento algum na hora, né? Então a glut imagina que você vai chamar o teu programinha através de um comando na linha de comando, tá? Então essas coisas aqui, né, vão capturar o teu comando lá na linha de comando, e a glut vai usar esse troço. Então você tem que manter, esse é o padrão, tem que ser sempre assim. Você não pode fazer daquele jeito que você faz lá, te bota void aqui, não bota nada, não faz nada disso, deixa exatamente como está aparecendo aqui, tá bom? Bom, aí aqui dentro da main a gente vai começar, a primeira coisa que vai ser feita é fazer a inicialização da glut. Glut init, e ela utiliza esses mesmos valores que são passados aqui, esses mesmos argumentos são passados aqui, ela vai utilizar também para enviar para ela.
Mesmo que você não coloque nada aqui, tá? Vai ter que ser sempre assim. Beleza? Então esse troço aqui, ó, inicia a GLUT. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente agora vai dizer para o OpenGL qual é o modo que o nosso display vai ser usado, tá? Então a GLUT tem essa inicialização de display, GLUT init display mode, tá? Então o modo de funcionamento do display. Então aqui você pode combinar várias constantes, né, que já existem na GLUT, já prontos, né? Um deles é esse aqui, ó, GLUT RGB. Então aqui ele está dizendo, né, ele está informando lá para o OpenGL, ó, que ele vai utilizar as cores RGB, tá bom? O que significa isso? Ele tá dizendo lá para o OpenGL que o OpenGL se preparar, porque ele vai utilizar 8 bits para cada canal de cor. Aí o OpenGL vai se preparar para ele vai lá reservar 24 bits pro 24 bits, professor, por 8 para o R, 8 para o G, 8P, 3 vezes 8, 24. Então vai reservar 24 bits pro buffer de cor deles, né? Pro frame buffer de cor. O que é frame buffer? É buffer de quadros, tá? Então uma região de memória dedicado para desenhar aquilo que vai aparecer na tela. Então tudo que é colocado naquele buffer aparece automaticamente na tela. Então ele vai, né? Então ele vai reservar bits nessa memória aí, nessa região de memória chamada frame buffer. Tudo bem? Tá. Então aqui a gente pode combinar várias coisas. Por exemplo, uma coisa que é comum a gente colocar, né? Então a gente sempre junta isso com o OU, né? O OU é esse símbolozinho aqui, aquela teclinha perto do shift aqui, logo aqui na parte inferior do teclado, né? Na parte esquerda inferior do teclado tem esse, eu não sei qual é o nome, pipe, tá? Algumas pessoas chamam de pipe esse símbolo. Então o GLUT RGB, aí a gente pode botar, por exemplo, GLUT double, tá? O que ele está falando? Que aqui ele vai usar 2 buffers, né? Para que é isso? Por que ele está dizendo para o OpenGL usar 2 buffers? Porque às vezes você quer velocidade, né? Então esses dois buffers servem para o seguinte: você desenha num e joga para o outro. No momento que joga para o outro, aparece na tela, tá? Então enquanto uma coisa está sendo computado para aparecer na tela, você tem um outro livre para preencher. Então ele utiliza isso como uma troca para velocidade. Então isso daí é bom, por exemplo, para animação, que você quer que as sequências você quer que mude muito rápido, tá? Então se você precisa de velocidade, né, para atualizar a tela, então isso é para atualizar a tela, né? Então velocidade para atualização da tela. Se você precisa de velocidade para atualização da tela, a gente usa 2 buffers, tá? E faz a troca do conteúdo de um para o outro. É o normal que usa. Mas se você não quiser usar, né? Aqui a gente não vai precisar, para os nossos exemplos não vão precisar disso agora. Então se você não quiser colocar agora, é só tirar, tá? Uma outra combinação que pode ter também, né? Vamos dizer que você vai desenhar, fazer alguma coisa tridimensional, então tem que ter um buffer também para armazenar as informações de profundidade,
Aí você tem que informar, ó, o OpenGL, eu quero que você armazene valores de profundidade. Aí tem GLUT, eu acho que é isso, tá? Acho que é assim que escreve, não tenho certeza não. Depois você vê aí, é assim mesmo, beleza? Aí acabou, não quer colocar mais nada, bom, terminou, é isso aqui, tá? Mas por enquanto eu não vou colocar nada disso. Mas para que ele quer, por exemplo, para que ele quer ter informações de profundidade? Você lembra da última aula em que a gente estava desenhando um cubo e o primeiro desenho do cubo a gente chamou aquele desenho de wireframe, né, aramado, que a gente conseguia ver a parte de trás, as linhas do cubo que ficavam na parte de trás, que não deveriam ficar visíveis, porque aquilo causa um embaralhamento na cabeça, né? Lembra dessa aulinha? Então, e que para ficar melhor, para tirar um pouco desse embaralhamento, o que eles fazem? Eles escondem essas linhas que estão atrás, né? No caso, a gente quer esconder a superfície inteira que está atrás. Se a superfície está escondida lá atrás, não tem por que ela aparecer. Não tem que o objeto não tem que ser transparente de tal forma que mostre o que está atrás. Então, armazenando as informações de profundidade, ele está computando as partes do objeto que estão a distância das partes do objeto ao observador. Então, as coisas que estão mais distantes provavelmente estão no fundo, não devem ser mostradas. Então, aí ele vai fazer um teste e vai descobrir que determinadas partes vamos dizer, vai desenhar o cubo. Bom, então aquela face de trás do cubo não pode aparecer. Então, através dessas informações de profundidade, ele vai inferir que aquilo lá é a parte de trás e esconde, né? Esconde aquela parte de trás. Beleza? Bom, vou tirar. Vou tirar para aqui. Quanto menos informação, por enquanto, melhor. Pronto. Então, aqui ele está informando que vai usar 24 bits para cor. Beleza? Bom, aí o próximo comandinho, GLUT init window size. Tá vendo? Às vezes o pouquinho que você souber de inglês já ajuda aqui para você. Então, o que ele está falando aqui? O que esse comando vai fazer? Ele está dizendo qual vai ser o tamanho, né? Size é tamanho. Tamanho do que? Da janela. Então, ele quer inicializar a janela com determinado tamanho. Então, aqui o que vai vir depois disso aqui, entre parênteses, os argumentos, vão ser o que? Largura e altura da janela. Então, a gente está pensando aqui, ó, o GLUT está sendo usado para criar a janela, né? Então, agora ele vai falar o tamanho da janela. Então, sei lá, por exemplo, você botou 800 pixels por 800 pixels, por exemplo. Beleza? Tá. Agora, outra informação de janela. GLUT init window position. O que é isso? Qual é a posição que a janela vai aparecer na tela? Então você vai fazer. Então, quando você mandar o teu programinha rodar, o que vai acontecer? Vai aparecer a janelinha gráfica na tua tela. Onde na tua tela essa janelinha gráfica vai aparecer? No cantinho superior, no cantinho inferior, no meio, no canto superior do lado direito, no canto inferior do lado esquerdo, né? Você que sabe. Por exemplo, se você botar 0 aqui, ele vai coincidir exatamente com esse ponto mais extremo, né, à esquerda superior, que é o início da tua tela. Então, se você mandar o programinha rodar com esses valores, com essa coordenada, então isso aqui é a coordenada XY do cantinho esquerdo superior da janela. Então, aqui está dizendo que o cantinho superior esquerdo da janela vai estar na posição 00 da tela, que é aqui, ó. Então, ele vai estar bem aqui. A tua janelinha gráfica vai aparecer bem aqui.
Tá? Se você colocasse outros valores, sei lá, um valor que fica mais ou menos no meio, a tua janelinha aparecer aqui assim no meio. Tá? Então esse é o significado daqui, desse comando de inicialização do GRUT. Então tem tamanho, posição e agora só falta criar a janela. Então agora tem um comandinho GRUT create window. E aqui entre parênteses você vai colocar o nome da janelinha que você quer. Aí você pode fazer assim, ó, aí tem que botar entre chaves, entre aspas, tá? Que é uma string. Aí, sei lá, janela 1. Pronto, janela 1. Esse é o nome da sua janelinha. Beleza? Então tá aí, ó. Na verdade, né, todas essas informações sobre janela, né, como o tamanho, como a posição e como a criação dela, nada é feito pelo OpenGL e nada é feito pelo GRUT. O que o GRUT está fazendo, ele vai solicitar o sistema operacional para fazer isso para ele. Tá? Então, se o sistema operacional achar que ele não quer dar uma janela desse tamanho, ele não dá. Tá? Então, isso aqui é só... Olha, eu quero, mas se eu vou receber ou não é outra história. Tá? Normalmente recebe, aquilo que você pede, você recebe. Mas... Tá? Então, esse comando aqui de criação de janela é uma solicitação, né? Então, você só vai conseguir fazer algum desenho na tua janela depois que você recebeu a autorização do sistema operacional dizendo que ó, a janela já está pronta, pode fazer o que você quer, tá? Beleza? Essa coisa aí você não tem que ficar monitorando nada, tá? Você não tem que ficar monitorando se a janela ficou pronta ou não. Porque esses programinhas gráficos, né, que em geral são interativos, a gente não fica esperando nada, né? É tudo evento, são eventos. Lembra lá das nossas aulinhas lá no JavaScript, lá no Canvas, que a gente colocava um carinha, né, listener, lembram? Um carinha que ficava ouvindo se ia acontecer algum determinado evento, por exemplo, você ficava ouvindo se uma tecla foi apertada, e se uma tecla fosse apertada, ia executar um determinado comando que você tinha, uma determinada rotina que você tinha indicado para ser executada caso aquele evento ocorresse, né? Então aqui é a mesma coisa, tudo que acontece aqui é voltado para eventos. Então existem os eventos do próprio sistema, como esse aqui é um evento do sistema, então vai criar uma janela, né? E isso vai informar o sistema, e o teu sisteminha do OpenGL, e ele vai tomar providências em poder colocar as informações de desenho lá. Então não se preocupa com isso não, tá? Não sei nem porque eu falei isso, não devia ter falado isso. Essas coisas são sempre para complicar a cabeça. Vamos ficar aqui o mais focado possível aqui no programa. Beleza? Tá. Bom, agora vem uma inicializaçãozinha aqui. Presta atenção aqui, ó. Todos esses comandos aqui, ó, tem o GRUT na frente, né? Tá vendo aí? Tá. Então é comum que a gente separe os comandinhos que tem GRUT dos outros comandinhos que são do OpenGL, tá? Então esses aqui são todos os comandos do OpenGL, da GRUT. Agora você vai fazer uma inicialização aqui que você vai dizer que você quer que a janela tenha uma cor de fundo tal e que a cor de desenho seja tal também, né? Então eu tenho cor de fundo X e cor de desenho Y, tá? É uma outra inicialização. Só que aí já são comandos do OpenGL. Então, para deixar mais ou menos separadinho, né? Então vamos fazer assim, ó, vamos criar aqui vamos chamar aqui uma funçãozinha que a gente vai escrever lá em cima. Então aqui é myInit. Pronto,
myInit, minha inicialização. Aí eu vou nesse myInit, tá aí, só estou chamando ele, tá? Então aqui em cima, né, eu vou colocar esse meu init aqui, vou colocar assim, ó, void myInit e os comandinhos são esses aqui, ó, gl, tá, do OpenGL, clear color. Se você botar na internet definições desse que esse comando faz, né, você vai ter uma outra explicação, tá? Mas aqui eu vou falar para você o que realmente você vai ver, o que vai acontecer. A explicação disso é o seguinte: você aqui está escolhendo qual é a cor do fundo que você quer que apareça, beleza? Então você está ajustando aqui a cor do fundo. O que ninguém fala na internet, se for diferente, problema deles. Mas aqui o que eu estou falando é o que vai acontecer no teu programa, tá? Então aqui você vai escolher a cor. Então a cor é RGB e alfa. RGB, né, que é a cor, que são as cores vermelho, verde e azul. E esse alfa fala da transparência, né? Diz o quão opaco aquela cor é, se ela permite que se enxergue através dela ou não, tá? Então, eu quero deixar a cor do meu fundo azul, então vai ser 0. Você pode botar 0.0, por exemplo, que é ponto flutuante, né, é real, mas eu não quero escrever, eu quero ser o mais simples possível. Espero que funcione, só fazendo assim, 0,0, que é o verde, vírgula 1, que é o azul, e vírgula 1, que é o alfa. O meu alfa 1 significa que não é transparente, é totalmente opaca a cor. Tá bom? Então aqui eu estou dizendo, eu vou até botar aqui, ó, definindo o fundo como azul. Beleza? Tá. E agora eu vou definir a cor de desenho. Então a cor de desenho é esse comando GL também. Tá vendo que é diferente? Ó, esses aqui estão todos GL. Os outros que a gente estava usando era GLUT. Né? Então é uma boa manter eles separados. Por isso que a gente está fazendo uma funçãozinha separada. Mas você podia colocar aqui embaixo tudo junto também, não ia dar nada. Tá? Então aqui é GL color. Aí vem um 3F. Esse 3F, 3 que significa que eu vou usar os 3 canais de cor. Então, 3 está dizendo que eu vou usar 3 parâmetros. Tá? 3 argumentos. E F, que é de float, de ponto flutuante. Tá bom? Então, você pode colocar aí, ó. Então, eu vou quiser a minha cor de desenho vai ser amarelo. Então, amarelo é vermelho 1, verde 1 e azul 0. Isso também poderia aparecer assim, ó, 1.0F, 1.0F, 0.0F, tá? Também poderia aparecer assim, beleza? Então aqui eu estou definindo cor do desenho, tá? Então aqui terminou o meu init aqui, essa minha funçãozinha termina aqui. Bom, vamos voltar agora lá para main, né? Bom, então aqui terminou a parte de inicialização. Então aqui eu vou até botar aqui assim, ó. Fim inicialização GLUT. Pronto. Beleza? E agora vou colocar aqui uma coisa chamada registro de callback. Não, fiquem nervosos. Bota aqui.
registrando os callbacks. Bom, vocês lembram lá da nossa programação no JavaScript que a gente colocava um evento, né, um ouvidor de eventos, e associava a esse ouvidor de eventos uma função. Então, toda vez que ocorresse um evento, uma função tratava esse evento. Até na época até falei assim, pô, isso aqui parece até interrupção, né? O sistema de interrupção que é assim, né? Acontece uma interrupção, aí entra uma rotina que trata aquela interrupção. Aqui no caso a gente chama de evento. Então ocorre um evento e aí entra a rotina que trata o evento. Então a rotina que trata o evento se chama callback, tá? Explicação mais simples possível. Então esses callbacks, né, você pode ter vários eventos. Então aqui vai ter um evento que está relacionado com o desenho, tá? Então vai rolar um evento de atualização da tela, atualização do display. Então toda vez que tiver atualização do display, você associa então uma função a esse evento de atualização do display, tá? Então vai haver uma atualização do display. O que você quer que coloque nessa atualização do display? Os seus desenhos, né? Você vai fazer um desenho, então toda vez que atualizar o display, você quer que coloque o seu desenho. Então você vai associar ao evento de atualizar o display uma funçãozinha que faça os desenhos que você quer desenhar. Tá? Então, antes de você ter essa função, você tem que dizer, ó, para aquele evento eu vou ter essa função, para aquele evento eu vou ter esse callback, tá? Então aqui é a parte do programa, né, do programa principal, onde eu vou registrar os callbacks. Aí eu vou lá para esse do display. Glut display func, tá? Então todos os eventos vão ter esse func. Então todas os comandos que fazem registro de callbacks, eles terminam com esse nomezinho aqui, func, no final, tá? Então esse aqui é o display, eu estou registrando a função de callback do display, né? Então o que significa aqui entre parênteses eu tenho que botar o nome da funçãozinha que eu vou criar. Então vai ser, sei lá, desenho, pronto. Então aqui eu registrei a minha função. Então vamos criar essa função. Vamos ver aqui em cima, void, não tem nada demais, é como se fosse uma função qualquer, tá? Só tem esse nome callback, mas é normal, tá? Void desenha então, bom, a primeira coisa que a gente tem que colocar aqui, né, vai ser um comando. Esse comando identifica um frame buffer específico do OpenGL, tá? Então existem umas constantes prontas, que já tem o seu nomezinho, né, que apontam para esses buffers, tá? Então aqui, ó, esse comando que eu coloquei aqui em cima, gl clear color, né, definindo o fundo, a cor de fundo como azul, eu só defini a cor, né? Para isso aqui funcionar, eu tenho que ativar o buffer de cor de fundo,
Tá? Então, como é que faz isso? Né? Então, tem esse comandinho que é gl clear, tá? E aí dentro você vai botar gl, tudo em maiúsculo, color buffer bit, esse nomezão todo aí mesmo, tá? Então esse nomezão todo está especificando um determinado buffer. Então quando eu faço isso, né, na verdade eu estou limpando o buffer e colocando a cor que foi definida aqui, né? Bom, tem isso daí. Agora vão ter vários comandinhos aqui que vão estar relacionados com o desenho, tá? Depois que o desenho estiver todo pronto, esse desenho vai para dentro do buffer. E uma vez dentro do buffer, ele aparece automaticamente no display, né? Então, o comando que descarrega o teu desenho para dentro do display, que joga para dentro, para o buffer, para o frame buffer, é esse comandinho aqui, ó, gl flush. Beleza? Ele é o último comando, tá? Ele só é usado quando a gente só está usando um buffer só, tá? No caso, quando a gente está usando, lembra que aqui a gente, lembra que nesse comando aqui, ó, da inicialização, a gente inicializou o display mode só como GLUT RGB, mas também eu podia ter colocado um GLUT double, né, que dizer que eu ia trabalhar com dois buffers, né? Quando a gente está trabalhando com dois buffers, esse comando aqui não tem função, né? A gente usa um outro comando que chama gl swap, que faz o swap entre, né? Swap, lembra de swap? Troca, a gente faz a troca entre os dois buffers, né? Tá? Então, em vez de usar o flush, a gente usa o swap, tá? Mas agora, só um pequeno comentário, fica nervoso com isso não, tá? Então, aqui agora, eu vou colocar o meu desenho. Que desenho que eu quero fazer? Eu deixei até aqui, ó. O desenho que eu quero fazer é esse aqui. Quero desenhar um quadrado, né? Quadrado com esses vértices, né? Tá? Agora dá uma olhadinha aqui nessa tela. Olha como é que é. A origem está centrada, né? Você não está com a origem no canto, nem no canto inferior, nem no canto superior. A gente está com a origem no meio. Esse é o jeito que é o padrão que o OpenGL usa, tá? Então o valor máximo é 1 e menos 1, tanto no Y quanto no X, tá? No caso bidimensional, né? A gente está trabalhando aqui no bidimensional. O nosso exemplo hoje aqui é só o bidimensional, tá? Beleza? Então, como esses valores, o máximo é 1 e menos 1, então os valores são reais, né? Ponto flutuante, tá? Beleza? Tá, então esses pontos a gente usa o vertex, né, que é um vértice, né, e da biblioteca OpenGL, GL vertex. Aí como pra cá, rapaz, como é bidimensional, a gente só tem os valores x e y, né? Então a gente coloca GL vertex 2, né, para dizer que são dois valores, né, dois parâmetros.
e F, porque é ponto flutuante. Beleza? Aí a gente vai desenhar. Então eu vou botar na ordem que está aqui. Olha lá, cadê o desenho? Então o primeiro vai ser esse, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Tá? Vou colocar nessa sequência aí. Então o primeiro é menos 0,5 e 0,5. Beleza? Como vai ser tudo igual, vou dar um copiar e colar aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Ah, professor, mas os pontos são diferentes? São diferentes, claro, vou mudar, não fica nervoso, né? Então esse aqui agora, ó, eu tiro aqui o menos daqui. Beleza? Aí o outro é 5 e menos 5. E o outro deve ser menos 5, menos 5, né? Menos 5, menos 5. Pronto, tem aqui os pontos. Tá? Agora a gente vai usar esses pontos em grupo. Então, para agrupar esses troços, deixa eu chegar aqui para cá. Eu tenho esse comando aqui, ó. GL begin. E entre parênteses, eu vou dizer como que eu quero agrupar esses pontos. Tá? E aí eu fecho com GL End. Beleza. Tá? Então aqui dentro eu tenho que dizer, então aqui tem vários nomezinhos que você pode colocar aqui dentro que vão definir qual é o tipo de apresentação que isso aqui vai, de agrupamento que isso aqui vai mostrar. Então se eu botar aqui, ó, GL Points, ou não no texto, os possíveis, né? Então não tem problema não. Aqui a gente vai aqui na internet, aqui, ó. E aqui, já está até aqui, ó. GL Begin, né? Eu botei GL Begin no Google, ele já me deu, aqui, ó. GL Begin me colocou aqui nesse Cronos. Tá? Cronos é um site de discussão sobre o OpenGL, né? E tem referências do OpenGL aqui. Eu já venho aqui no GL Begin e ele me dá aqui os possíveis nomes. Então, lá, se eu colocar GL Points, então lá, vou botar, copiar aqui, GL Points, Ctrl C, vou lá no programinha. Ele vai colocar esses caras aqui como pontos, tá? Acho que se eu mostrar assim vai ficar muito pequeno. Eu vou aqui colocar o outro comando aqui, ó, GL Point Size. Eu vou botar aqui entre parênteses 5. Pronto. Tá? Então aqui eu quero aumentar o tamanho do ponto, tá? Essa funçãozinha aqui faz com que os pontos fiquem grandes. Pronto. Mas aqui a gente já não terminou aqui embaixo, né? Então tá bom aqui, ó. A gente criou aqui a nossa função de desenho, ela está pronta, tá? Aqui, no caso, a gente agrupou ela como pontos, então ela vai mostrar 4 pontos na tela, mais nada, tá? Aqui eu tenho a função dela, né? Da função desenho, desenha
É desenha, mané. Então vou botar aqui desenha aqui embaixo, desenha. São desenha aqui. E tem uma última funçãozinha aqui. Pode ter mais, né? Dependendo se eu tivesse muitos eventos, né? Mas como a gente só vai ter só esse evento aqui, né, de desenho na tela, mais nada, pode ter vários eventos, tá? Eu tenho que agora ativar o sistema de eventos. Como é que ativa o sistema de eventos? Tá? Com esse comando aqui da Glut, ó, Glut main loop. Pronto. Isso aqui, né? Ela inicia o loop de processamento de eventos, tá? Isso aqui a gente sempre coloca no final. Aí depois aqui já está terminado aqui, return 0, beleza. Então nosso programinha está pronto, está sem título, né? Vamos salvar aqui, arquivo salvar como, vou chamar aqui de teste1.c. Já tem? Não, então vamos botar outra. Aula 1, aula 1.c. Beleza? E agora aqui eu posso clicar aqui, depois aqui, eu posso clicar diretamente aqui, né? Ele já vai construir tudo de uma vez, tá? Então deu um monte de erro, sabe lá por quê? Tem essa coisa aqui em cima. Por que tem isso aqui em cima, meu Deus do céu? Será que foi só isso? Tomara, né? Não. O compilador falhou. Int main argc char art argv. O que tem? O que está errado aqui? Não tem nenhum erro aqui. Pode ser alguma coisa antes. Não fechei a chave aqui. Vamos ver. Agora foi. Tá. Então tá aqui o nosso programinha, né? Fundo azul com 4 pontinhos em amarelo. Tá? Uma janela 800 por 800 e ela apareceu aqui no 00. Você viu que ela apareceu bem aqui, né? Então aqui, vamos fazer umas modificações para você ver que muda. Então aqui, ó. Então ao invés de aparecer aqui, eu vou botar ela para aparecer no 300 por 300. Ela deve aparecer em outro lugar. Então 300 por 300. Agora eu não quero mais pontos. Eu também vou diminuir o tamanho da janela, que está muito grande. Vou botar aqui, vou botar 400, tá? Diminuindo o tamanho da janela, que está ocupando muito espaço aqui. E em vez de ser pontos, vamos colocar GL lines. Vamos lá no arquivinho. Vamos lá. GL lines. Vamos botar GL lines. O que vai acontecer? GL lines. Salvar, compilar, rodar. Olha lá. Primeira coisa, você viu que a janela não apareceu mais lá no cantinho. Ela está com um tamanho menor. E os pontinhos, agora não apareceram 4 pontinhos, mas sim 2 pontos, né, ligados, esses 2 pontos aqui ligados para uma linha e esses outros 2 pontos ligados para outra linha. Beleza? Tá, vamos ver outra experiência. Vamos ver agora outro cara. GL Line Strip. Vamos ver o que acontece com isso aqui. Vai juntar os pontos de outra forma.
Juntou os pontinhos. Mas não fechou, né? Mas tem outro comando que fecha, que é GL Line Loop. Vamos ver, vou botar aqui. Aí faz o perímetro todo, né? Vamos ver outra coisa lá. GL triângulos, vamos botar triângulos, ver o que acontece aqui. Um dos pontos ficou sem ser usado, né? Começou aqui, né? Lembra que começou aqui, depois vem para cá, depois vem para cá. Se ele viesse para esse outro ponto aqui, não ia formar um triângulo, então veio para cá e formou um triângulo. Quads de quadrilátero. Beleza. Tá? Vamos fazer agora aqui umas experiências aqui para ver como é que funciona. Bom, então você vê aqui que ele tem um fundo azul com o objeto, né, o desenho em amarelo, né? Vamos ver o que acontece se eu desligar esse cara aqui, ó. Vou comentar esse cara aqui. Né? Esse é aquele cara que a gente está fazendo uma limpeza no buffer, né? No buffer especificado por esse nomezinho aqui, né? Vai limpar e quando ele limpa, ele coloca essa cor nos pixels, né? Então, em vez de ele pintar todos os pixels de preto, quando ele limpa, não, ele pinta com a cor que você define aqui, tá? Acaba ficando a cor de fundo com a cor que você definiu. Então agora eu vou desligar isso aqui e vamos ver o que acontece. Ficou fundo preto e o objeto em amarelo. Então quer dizer, a parte amarela, né, a cor do objeto, a cor do desenho, ela independe desse negócio aqui. Mas a cor do fundo depende disso aqui. Esse buffer aqui está relacionado com buffer de cor de fundo. Tá bom? Beleza? E também se eu colocasse esse cara aqui, né? Deixa eu fechar aqui. Se eu colocasse esse cara aqui antes, né, do que esse aqui, ele não ia ficar azul também. Professor, duvido. Tá bom, espera aí então. Vamos dar um copiar aqui nesse troço. Aí eu dou uma coisa aqui e vou colocar ele aqui embaixo. Tá? Tu não vai ficar azul, né? Para desdizer o que eu acabei de falar. Tá vendo aí? Ele não fica azul porque ele limpou primeiro com a cor padrão dele, que deve ser preto, né? E aí depois veio a cor azul, mas aí a cor azul não vai ativar agora. Beleza? Então aqui eu tiro esse troço. Aqui limpo ele. Beleza. O que mais que a gente pode ver aqui? Então vimos a posição da janela, que ela aparece na coordenada que você coloca, né? O tamanho a gente viu. Aqui é o nomezinho, vocês viram que ela tem um nome? Janela 1 é o nomezinho que você deu lá no título.
Tá, então só revendo aqui. Primeira coisa, tem que ter esse include aqui, né? Então essa aqui é a pastinha onde está esse glute.h, tá? Provavelmente aí no teu Windows vai ser assim, no Linux é assim, no Windows deve ser também. Aí você vem aqui, a main tem que ter exatamente esse padrão, tá? Você não pode modificar nada, tem que ser assim mesmo. Tá? Aí depois vem a inicialização da glute, tudo isso aqui faz parte da inicialização, né? Mas aqui inicia realmente a biblioteca, tá? E ela inicia usando aqui os parâmetros daqui de cima. Aí a primeira coisa ele diz qual é o modo de funcionamento do display, aqui você vai dizer quantos bits está usando, né? Você vai dizer se está usando 2 buffers ou 1 buffer, se está usando também buffer de profundidade, e tem mais outras informações que você pode colocar aqui, outras combinações, que vão estar eu vou passar para vocês a aula em PDF disso aí, né? Com a teoria disso aqui que está sendo falado, beleza? Tá. Então aqui a gente faz todas as inicializações da janela, como o tamanho da janela, a posição que ela aparece, o nome da janela, e manda criar a janela, solicita a criação, né? Aí depois tem outra inicialização que você diz qual é a cor de fundo e a cor de frente, né? E depois a gente começa a registrar as funções de callback, né? No caso aqui a gente só tem um. O que é esse callback? Callback é toda vez que tem um evento. Então esse evento de display acontece várias vezes por segundo, de 30 a 60 vezes por segundo aparece esse display, ocorre, né? Então de 30 a 60 vezes por segundo ele vai, repetir a função que você registrou aqui. Se você registrou a função desenha, de 30 a 60 vezes por segundo essa função aqui vai ser executada. Tá? Beleza? E aí, se tivessem mais funções aqui de callback, a gente também registraria todas aqui. Aí a última coisa que você faz é acionar o loop de eventos, tá? O processamento de eventos, que é esse comando aqui, e pronto, acabou a função. Então isso aqui, acabou a main. Então tá muito... sempre as mesmas coisas, tá? Que acontecem. Quase sempre vai ter essa carinha aqui que a gente está vendo do programa. Claro, as coisas vão mudar aqui. E quando a gente for para tridimensional, vão ter mais informações para trabalhar com tridimensional. Aí aqui também você vê aqui, ó, nesse padrão que o OpenGL usa, tá? Então isso aqui é a região de clipping. Lembra aquele clipping, região de recorte, né? Então, região de recorte aqui, ó, no plano, né? Quando é bidimensional, é só um quadradão aqui, ó, pegando essas dimensões, né? De menos 1 a 1, de menos 1 a 1, tá? Se você colocasse parte do teu desenho fora dessas coordenadas, ele não ia aparecer. Tá? Então... Se você colocar um outro valor aqui de coordenada, vamos fazer esse teste então, tá? Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece se eu colocar, vou botar aqui embaixo, menos 1,5. Vamos ver o que acontece aqui. Então ele compila e linka sem problema. Agora na hora de executar, olha lá, ó. Uma parte não apareceu, tá? A parte, então aqui a gente mandou ele desenhar um quadrado, né? Então ele tentou um quadrilátero, né? Então ele tentou desenhar um quadrilátero, só que ele aqui termina, né? Termina aqui. Vamos fazer mais bonitinho para não dar. Vou botar aqui também, ó. Menos 1,5 aqui também.
Então, tá vendo? Ele desenhou o que até onde é o -1. Tá? Aqui terminou. O teu desenho continua para cá, né? Que ele vem até -1/2, né? Bom, é claro, né, que aqui a gente, quando vai fazer o desenho, tem que especificar dessa forma, né? E às vezes pode ser difícil para a gente especificar assim as coordenadas desse jeito. Não é muito comum para a gente, né? A gente prefere fazer, por exemplo, o desenhozinho aqui num quadrante só, né? Então vão ter formas que o OpenGL permite que a gente crie todos os nossos desenhos numa janela idealizada, onde que a gente usa nossas coordenadas, né, do jeito que a gente quer, e depois ele converte para o padrão dele, tá? Mas a gente vai ver em outras aulas. Então hoje, pessoal, vamos ficar por aqui, né? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, que sirva alguma coisa. Aqueles que estavam com um nervosinho por causa de OpenGL, tá aí, né? Vamos ter mais, eu vou fazer o máximo possível de programas antes da gente terminar, e até o final desse mês eu vou continuar mandando programinhas, exemplos explicados, né? E aí depois eu vou dar 15 dias para vocês fazerem um projetinho desse aqui, sobre esses programas em OpenGL, tá? Claro que em 3D, não em 2D, beleza? Então, obrigado por ter assistido e até a próxima. Abraço para todo mundo.